Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e hoje a gente vai falar sobre varizes. As varizes são veias dilatadas, tortuosas e alongadas que deixam de conduzir o sangue de maneira adequada, causando assim desconforto, dores e aquela sensação de cansaço nas pernas. Nós mulheres somos as mais atingidas por essa doença da circulação. Por isso então que no programa de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a origem das varizes, as causas e também as formas de tratamento, os avanços da medicina na cirurgia dessas varizes. A gente também vai mostrar para você como a alimentação pode melhorar a qualidade de vida das pacientes que sofrem com essa temível doença. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco, você vai conhecer a história de Maria Osana. Ela é empresária e há 8 anos atrás passou por uma cirurgia vascular. E neste ano de 2023 precisou novamente passar por uma cirurgia. Só que dessa vez a técnica cirúrgica utilizada foi completamente diferente, facilitando assim a recuperação dela. A genética é o principal fator de risco para o aparecimento das varizes. Mulheres, a partir dos 40 anos, elas têm 78% mais chances de terem essas varizes. Com Maria Osana, empresária aqui que está do meu lado, não foi diferente. Ali com seus 40 e alguma coisa, as varizes já começaram a aparecer e você ali tomou uma decisão que foi passar por uma cirurgia vascular. Como é que foi isso, Osana, há 8 anos atrás? Sim, eu passei por um processo de cirurgia, né, e que foi elaborada no método anterior, né, que era através de cortes, e que a recuperação é bem mais lenta. E depois de 8 anos, eu percebi, através dos cansaços, apareceram as manchas, eu sentia dores, né, e além das dores, eu sentia as veias muito salientes, né? As veias grossas. E foi quando eu fui diagnosticada que tinha que fazer o procedimento cirúrgico, né? E o procedimento cirúrgico foi através de cortes, onde a recuperação é bem mais lenta. E eu, como sou uma pessoa muito ativa, eu achei péssimo, né? Ficar 30 dias tendo que esperar por essa recuperação, né, para poder voltar ativa nas minhas atividades. Mas resolveu fazer, não teve medo nenhum, porque existia todo um tabu, né, aí em torno dessas cirurgias. Quando se falava em varizes, você não teve problema nenhum com relação a essas coisas? Não, nunca tive problema, porque eu acho que a gente, quando cuida da saúde, né, a gente fica mais tranquila. Então, o risco seria se eu permanecesse com a doença, né, e sem procurar o remédio, né, para dar um basta, né, e ficar curada. Além do cansaço, além da dor, além do desconforto, outros fatores levaram você a optar, né, por fazer a cirurgia? A parte estética, né, que eu acho que a gente tem que se cuidar, né, e tem que aparecer as pernas bonitas, né. Elas voltaram, mas numa proporção menor, né. Só que apareceu um caso inédito, que eram umas manchas que foi diagnosticado como dermatite ocre, né? As pernas escuras e eu queria tratá-las, né? Então, voltei à angiologista para fazer o novo tratamento. E esse novo tratamento consistiu em quê? Passou por cirurgia, teve medicação? O que é que diferencia, né, de 8 anos atrás para uma cirurgia que você fez há 15 dias? O que diferencia é o método novo, né? O endolaser. Eu recomendo para as pessoas que procurem o angiologista, não tenha medo, porque é um método maravilhoso. A recuperação é espetacular, sabe? Eu estou aqui 15 dias após o processo cirúrgico, estou aqui linda e maravilhosa, sabe? Voltei às minhas atividades. Pela indicação da minha angiologista, eu resolvi sair do sedentarismo e fui começar com as caminhadas. E eu percebia que antes do processo cirúrgico eu sentia dores nas pernas após as caminhadas, né? Principalmente nas panturrilhas. E retornando 8 dias após a cirurgia, eu percebi que
eu me senti maravilhosamente bem, as dores sumiram, sabe? E assim, eu fiquei plena, sabe? Fiquei agradecida demais. Hoje está usando só as meinhas de compressão, porque aí é básico, né, nessa questão do tratamento. Isso, é básico e é indispensável, né? É indispensável para você manter realmente as pernas saudáveis, né? Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! As meias de compressão podem ser uma importante aliada nesse processo de tratamento das varizes. Além disso, as novas técnicas de cirurgia das varizes têm melhorado bastante a qualidade de vida e também o tempo de recuperação dessas mulheres, dessas pacientes que passam por uma cirurgia de varizes. A nossa entrevista agora é com a cirurgiã vascular Liana Berúcia. A cada dia, no Brasil, pelo menos 145 mulheres são internadas para o tratamento de varizes. É um número alto, é uma doença recorrente, como eu disse, especialmente aí em nós, mulheres. Para falar sobre esse assunto agora, eu estou aqui com a doutora Liana Berúcia. Ela que é cirurgiã vascular e vai explicar para a gente primeiro o que são essas varizes, né? Algo que incomoda tanto esteticamente para algumas mulheres, mas em outras há um desconforto, há realmente uma dor. Varizes são veias que pararam de funcionar. A função da veia é levar sangue de volta para o coração. Se essa veia está tortuosa, está dilatada, ela não consegue levar esse sangue de volta para o coração como deveria. Então o paciente vai sentir dor, cansaço, inchaço nas pernas, uma sensação da perna pesada, principalmente ao final do dia. Tem paciente que tem cãibra, formigamento, prurido, coceira nas pernas, mas os sintomas mais comuns, sem dúvida, são a sensação de peso, a perna cansada ao final do dia. Mas elas variam bastante, né? Tem aqueles microvasos, que são varizes, de fato, e tem aquelas maiores que são mais aparentes. Todas elas causam esse desconforto. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, elas são mais tranquilas, né? Ali a convivência, e para outras não, né? Toda veia que está tortuosa, dilatada e não está funcionando bem é uma varize. E se for uma veia originalmente grande, vai formar uma varize grande. Se for uma veia pequenininha, vai formar uma varize pequenininha. São estágios diferentes da mesma doença, né? Então, tem paciente que só tem aqueles vasos bem fininhos, que parecem uma teinha de aranha, que ali é o quadro inicial da doença. Muitas dessas pacientes não têm sintomas, mas é o começo de uma doença que não tem cura e que piora progressiva e lentamente. Então, independente do estágio da doença, a gente precisa tratar. O tratamento vai variar de acordo com o aspecto das varizes e com a quantidade de varizes e também com os sintomas. O que a gente vê na prática é que a gente não tem uma relação direta entre a quantidade de varizes, o calibre dessas varizes com os sintomas. Tem paciente que tem muita varize e não sente quase nada. E tem aquelas pacientes que só tem os vasinhos bem fininhos, que a gente pensa que é só estética, mas ao final do dia está com muito cansaço, muito peso, às vezes até inchaço nas pernas. Então, mesmo que ela aparentemente seja ali inofensiva, já há uma doença instalada. Mesmo que você seja assintomático, mas se você tem varizes, já é uma doença. Você só não tem os sintomas da doença, mas você tem a doença e precisa tratar. Por que precisa tratar? Quanto mais cedo a gente trata, no sentido de progressão da doença, a gente vai ter um resultado melhor funcional, ou seja, de melhora de sintomas. Ah, mas eu não sinto nada. Mas a melhora estética também é maior se eu trato os vasos ainda no quadro inicial da doença. Existem tipos diferentes de varizes? Assim, a gente sabe que tem a diferença ali do calibre, mas elas se diferem de alguma outra forma? O principal é o calibre, sem dúvida, mas a localização da varize faz diferença. Uma varize na lateral da coxa, ela vai responder ao tratamento de uma forma diferente de uma varize na parte de trás do joelho, por exemplo. Às vezes tem algumas nuances que
tecnicamente vão fazer diferença, que é difícil explicar para o leigo, mas isso eu acho que esse é o principal fator de frisar que você tem que estar com um profissional habilitado e capacitado para isso. Mesmo os vasinhos mais fininhos, eles têm coloração diferente. E essa coloração diferente faz a gente pensar em opções diferentes de tratamento. E os locais mais comuns? Você citou 2, né? Ali ao lado da coxa, por trás do joelho. Onde costuma aparecer mais frequentemente essa doença? Isso varia muito de paciente para paciente, mas a grande maioria da queixa das pacientes é exatamente lateral de coxa, porque eu acho que é onde as pacientes mais vêm, né? É onde elas chamam mais atenção. É muito comum o paciente chegar e dizer: doutora, eu fui trocar de roupa numa loja e quando eu me olhei no vestiário, estava cheia de varizes, que em casa eu não vejo essas varizes. Por quê? Os vestiários de loja normalmente tem 3, 4 espelhos para a gente se ver, é uma iluminação forte para a gente se ver, e aí a gente termina vendo o que a gente não quer ver, mas que os outros veem. Eu digo muito isso a paciente: o que lhe incomoda é a coxa, mas você tem muito mais, às vezes tem muito varizes, muito mais visíveis, muito mais calibrosas, muito mais preocupantes na parte de trás, mas a paciente não pensa em tratar porque ela não enxerga no seu dia a dia, porque a grande maioria se queixa do cansaço do peso da perna, mas a grande maioria das pessoas tem a visão errada de que é só estética. E as causas, né? A gente escutava muito, né, quando era pequena: pular elástico, fazer muito esforço, vai causar varizes. A gente já tem ali uma causa definida com relação a essa doença? A maioria das causas que a gente conhece, na verdade, são mito, né? Então, pular elástico, subir escada, pular corda, andar de salto alto, roupa apertada, tudo isso é muito mais mito do que verdade. Porque você vai ver gente que fez tudo isso e não tem variz nenhuma. Por quê? O principal fator, sem dúvida, é a história familiar, hereditariedade, genética. Se você tem uma mãe, uma avó, uma tia que tem varizes, muito provavelmente você vai ter. Às vezes você não encontra uma história familiar porque você foi a felizarda, a primeira da família. Mas, sem dúvida, o fator primordial é a história familiar. O segundo fator é estilo de vida. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente engloba um monte de coisa. Em primeiro lugar, a profissão. Se você tem uma profissão que passa muito tempo em pé, professor, policial que passa o dia em pé, cabeleireiro, pessoal da área de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, passam muito tempo em pé, aumenta a sobrecarga da circulação venosa maior, então tem mais chance de ter varizes. Se você está acima do peso ideal, aumenta o risco de ter varizes. Sedentarismo aumenta o risco de ter varizes. O ideal é que a gente pratique atividade física pelo menos 3, 4 vezes por semana. Menos do que isso, você não é considerado ativo de verdade. A atividade física já entra ali como uma prevenção. Sim. O que eu costumo dizer é que tem certas coisas na vida que a gente não pode mudar em relação às varizes. Não dá para devolver a mãe nem trocar a avó. Mas muitas vezes a gente não consegue escolher nosso trabalho, é o que a gente gosta de fazer, é daquilo que a gente vive. Mas você pode deixar de estar acima do peso. Não é fácil, mas pode. Você pode. Não é fácil criar uma rotina de fazer atividade física 4 vezes na semana, mas você tendo disciplina, você consegue. Então, atividade física e controle de peso são venenos para você ter varizes, mas são aliados para você evitar que a doença progrida de forma rápida. Não vai impedir você de ter varizes nunca mais na vida, mas vai impedir uma progressão rápida da doença. Aí quando a gente fala em tratamento, né, seja dessas microvarizes, dessas varizes, né, com calibre maior, a gente está falando de quê? A gente está falando de medicação, a gente está falando de estilo de vida? O estilo de vida faz parte, porque se você fizer todo o resto, o resultado não é tão bom quanto, né? Então, todo paciente que entra no consultório, a gente pede, se tiver acima de peso, para perder peso, e se for sedentário, para fazer atividade física. Isso é primordial. Existem medicações que vão aliviar os sintomas, mas não tem nenhuma medicação no mercado que faça essas varizes aparecerem e que evitem que novas varizes apareçam. Então, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar cremes milagrosos que não funcionam. Alivia o cansaço, o peso, mas fazer essas varizes desaparecerem, isso não existe. Existem tratamentos que deve ser feito com um médico especialista na área,
que hoje a gente tem um leque de possibilidades muito grande. E a grande maioria dos pacientes não vai precisar de uma única técnica, porque ele não tem só um tipo de varize. A mesma pessoa vai ter varizes diferentes, de calibres diferentes, em localizações distintas na perna. E isso tudo interfere na melhor opção do tratamento. Hoje em dia a gente tem a escleroterapia líquida, que é a famosa aplicação que as pessoas fazem, a aplicação dos vasinhos. A gente tem escleroterapia com espuma, tem o laser, tem crio, tem radiofrequência e tem a própria cirurgia em si, onde a gente retira realmente as varizes. O que pode acontecer com uma varize não tratada? Até que ponto essa doença ela pode avançar? Como eu disse, a varize é uma doença crônica que não tem cura e que só piora ao longo da vida. A idade interfere, inclusive, nisso. Quanto mais velho você está, mais propenso a ter novas varizes. Então, o que a gente viu? A doença começa com vasinhos pequenininhos, fininhos. Quanto mais varizes você tem, mais varizes vai aparecer, a tendência é que varizes mais grossas irão surgir. Com o tempo, você começa a descompensar, a quantidade de veia que não funciona bem é tão grande que começa a descompensar a circulação. E aí você começa a ter inchaço nas pernas. O próximo passo é a pele começar a sofrer pela circulação ruim. Então você vai ver uma pele mais ressecada, tem pacientes que têm manchinhas amarronzadas na perna, principalmente na metade da perna para baixo. Homem, é muito comum a gente ver o pelo cair, porque a pele está sofrendo, a raiz do pelo da perna enfraquece e o pelo cai. E cai e não nasce mais. Mulher não nota muito isso e quando acontece acha bom. Mas para um homem que tem mais pelo nas pernas, chama atenção a metade da perna para baixo, às vezes sem pelo algum. Com o tempo, esse sofrimento da pele pode ficar de tal forma que a pele fica toda amarronzada, como se fosse uma bota mesmo da metade da perna para baixo. E pode abrir ferida que não cicatriza, que é o que a gente chama de úlcera venosa, úlcera varicosa. Que aí são lesões superficiais, mas que doem e que demoram a cicatrizar exatamente porque a oxigenação do tecido não está boa, porque a circulação não está boa, pela hipertensão venosa. Bom, então, hoje já temos aí, além do tratamento medicamentoso, né, essa mudança de estilo de vida tão necessária, a gente pode contar com o auxílio aí da cirurgia, né, de varizes, a cirurgia vascular. Como é que ela funciona hoje? Tende a ser bem menos invasiva do que antigamente e muito mais tranquila, né, para os pacientes que sofrem. Sem dúvida, a cirurgia de varizes evoluiu muito nos últimos anos. Até porque hoje a gente entende melhor a doença e entende melhor a importância de tratar precocemente. Então, a quantidade de pacientes que chegam no estágio mais grave da doença com aquelas veias muito calibrosas é muito menor, porque a gente aprendeu a tratar essa doença mais precocemente. A cirurgia de varizes basicamente se resume a fazer vários cortezinhos pequenininhos e ir tirando essas veias calibrosas aos pedacinhos, em pequenas incisões com a distância pequenininha. São incisões tão pequenas que muitas vezes a gente nem dá ponto na pele. O curativo é feito só com micropore e cicatriza. Só se as veias forem muito calibrosas que a gente precisa de cortes maiores para conseguir tirar essas veias. Mas a principal evolução na cirurgia de varizes, sem dúvida, foi em relação ao comprometimento da veia safena. Varizes são veias superficiais. Das veias superficiais, a mais importante é a veia safena, que ela vai do tornozelo até a virilha. Quando essa safena está comprometida, obrigatoriamente o tratamento é cirúrgico. Se a safena está boa, a gente consegue fazer um monte de outros procedimentos a nível ambulatorial. Mas com a safena doente, a gente obrigatoriamente precisa pensar em cirurgia. Antigamente, a cirurgia era feita de uma maneira bem arcaica, digamos assim, que tínhamos bons resultados, mas também tinham algumas complicações. Nos últimos anos, vou dizer nos últimos mais de 15, 20 anos, veio a novidade do laser, do endolaser, que hoje é muito mais acessível e você encontra vários profissionais habilitados para fazer o laser. E o endolaser significa a gente colocar uma fibra de laser dentro da veia e, guiado por ultrassom, eu não vou arrancar a veia como eu arrancava antigamente. Eu vou queimar a veia por dentro.
Então, guiado por ultrassom, eu vou vendo essa veia sendo queimada por dentro e ela vai engruvinhando, ela vai fechando. A gente não retira mais a veia safena. A gente queima a veia, ela fica lá fechadinha como se ela não existisse. Qual é a grande vantagem do endolaser? Ele tem uma recuperação mais rápida, diminui o tempo de afastamento do trabalho, diminui a dor, diminui o risco de sequelas como lesão nervosa, lesão de vaso linfático, diminui o risco de inchaço no pós-operatório. E, sem dúvida, a recuperação é muito mais rápida do que com a cirurgia tradicional. Além do laser funcionando mais ou menos da mesma forma, tem a radiofrequência, que também é só uma fonte de energia diferente, mas que também vai queimar a veia e vai colabar a veia. E a gente ainda tem a escleroterapia como espuma, que pode ser feita, em alguns casos, na safena, que em vez de a gente provocar uma lesão térmica na veia, a gente provoca uma lesão química na veia. Mas é a mesma coisa, a veia fecha e ela fica lá, mas ela está fechada. Se ela está fechada, fica como se ela não existisse e a circulação como um todo melhora. Existe algum tipo de contraindicação para esses procedimentos? Claro, né, que aí a partir do momento em que o paciente chega no consultório, conversa com seu médico, tem toda aquela anamnese, vai poder escolher o mais adequado ou vai também depender do próprio paciente? Eu quero fazer uma cirurgia. O tratamento de varizes deve ser discutido entre um médico e paciente, porque a gente tem tantas opções que não existe uma receita de bolo. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Às vezes, o mesmo caso tem mais de uma opção e os dois juntos vão ver qual é a melhor possibilidade, qual a melhor opção para aquele tratamento. O que é importante é que as pessoas entendam que varizes não é estética, precisa de tratamento e que, uma vez que você tratou os varizes, não significa que nunca mais você vai ter varizes. Uma vez que você operou varizes hoje, não significa que você está livre e nunca mais precisa colocar os pés no consultório de um angiologista ou de um cirurgião vascular. O que a gente recomenda? Case com um cirurgião vascular, com o seu angiologista. E fez seu tratamento hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, faz parte da evolução da doença. Essas varizezinhas, novas varizes vão surgir. Não é que volta. Se na cirurgia eu arranquei, se com o laser ou com a escleroterapia eu destruir aquela veia, ela não vai ressurgir das cinzas. Mas você tem tendência a ter varizes. Se você não faz, como eu falei lá atrás, o dever de casa, de manter peso adequado, fazer atividade física regularmente, novas varizes vão surgir muito rápido. Se você faz tudo certo, novas varizes vão surgir mais devagar. Mas vão surgir porque você tem uma tendência genética para isso. Então, a cada 6 meses, 1 ano, procure um cirurgião vascular, procure um angiologista para fazer um acompanhamento a longo prazo. Que com o tempo, você e seu médico já vão saber qual é a evolução da doença, qual é a melhor resposta, qual o melhor tratamento tem melhor resposta para você. Porque cada caso é um caso. O Vida Saudável faz mais um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Uma das principais formas de prevenção das varizes são os hábitos de vida, é evitar o sobrepeso. E para isso é preciso manter então uma alimentação saudável e equilibrada. Quem dá as dicas agora é a nutricionista Mariana França. Os estudos científicos já conseguem comprovar que não há uma dieta específica para acabar com as varizes. Entretanto, a gente pode sim minimizar a aparência delas e até prevenir. Para falar sobre esse assunto, eu estou agora com Mariana França, nutricionista. E é isso, né? Já que não dá para a gente evitar, o que a gente tem que fazer, Mari? A gente precisa buscar se alimentar bem, né, para minimizar a inflamação e o excesso de peso, que também contribui com a questão genética, né? Então, se a varizes tem muito dessa questão genética, dessa predisposição, se você soma isso com o sobrepeso, piora bastante. E aí existe como a gente melhorar isso por meio de cirurgia. No caso de uma paciente, né, que se dispõe a fazer uma cirurgia para eliminar as varizes, dá para a gente ter ali a alimentação como uma boa aliada, né, nesse
pré e no pós-operatório. Demais. Todo procedimento cirúrgico a gente precisa cuidar da alimentação para estimular a própria cicatrização, né? O processo natural de cicatrização que o nosso corpo faz. Então, a gente precisa cuidar disso antes e depois. Antes como? Melhorando a digestão, até porque vai vir analgesia, vão vir algumas medicações depois. Então, isso muitas vezes atrapalha a digestão do início ao fim. Do início na parte de azia, refluxo, às vezes isso acontece, o estufamento, gases, prisão de ventre, muita gente tem. Então, você está ali cirurgiada e você ainda está com todo esse desconforto digestivo. Então, precisa organizar a casinha para esse procedimento. E também no processo de cicatrização, para que ela ocorra no menor tempo possível. Então, consumir aí bastante os vegetais, reduzir aí o açúcar, aqueles alimentos inflamatórios, para que essa cicatrização aconteça de uma forma muito tranquila nesse processo. E aí, no caso das pessoas que têm, de fato, né, na genética, essa predisposição, dá para apostar em quê? O que é que a nutricionista vai recomendar na hora para que essa varize ela não fique mais tão aparente ou que a gente consiga ali prevenir? A redução desses alimentos inflamatórios precisa acontecer. O excesso de peso, o excesso de gordura circulante, o excesso de glicose circulante vai interferir nesse aumento dessas varizes. Então, esse desconforto que as pessoas sentem, né, com a varize, tem gente que tem varizes e nem sente muita coisa, mas muitas pessoas sentem muitos sintomas, dor mesmo. Então, a gente precisa ter ajustar esse peso, sair dessa obesidade, desse sobrepeso, colocar aí uma alimentação mais limpa, sem os produtos de pacotinho, sem os ultraprocessados, muita gordura, embutidos também, o bacon, aquela calabresa, aqueles embutidos que o pessoal gosta de consumir. É melhor que não tenha, já que tem esse favorecimento genético. Então, sódio, né? Que são esses alimentos assim que são muito ricos em sódio, nem pensar. Não, melhor não. Para ninguém, né? Mas aí se você já vem, eu sempre falo que genética não é destino, mas se você tem isso na sua família, se você já passou por uma avaliação até e o médico disse, olha, cuidado, porque isso a gente vê, né, nas consultas. Então, é melhor evitar, porque passar por um procedimento cirúrgico nunca é bem-vindo. Vamos evitar ao máximo. Com relação às fibras, antigamente se acreditava que pessoas que comiam muitas fibras, né, elas iam ter ali mais facilidade, mais predisposição para o aparecimento de varizes. Essa máxima já caiu por terra. E já é recomendado, então, a alimentação baseada em fibras para que, né, se melhore ali a qualidade de vida de pessoas com varizes? Sim, totalmente. O consumo de fibras é importante para a saúde de uma forma geral. Então, tem uma ação bem anti-inflamatória porque ajuda a melhorar a microbiota intestinal. E muitas doenças inflamatórias que vão agravar a situação, né, dessa pessoa que já tem as varizes, elas começam pelo intestino. Então, o intestino mal nutrido e mal cuidado. E a gente cuida muito bem do nosso intestino com os vegetais, frutas, verduras e legumes e com as fibras, de preferência as fibras naturais. E também a gente não pode esquecer de hidratação, né? Porque vai melhorar de uma forma geral a circulação. Isso, para melhorar a circulação a gente precisa estar muito bem hidratada. Então, já faz aí a continha, 35 a 40 ml por quilo de peso. Se pesa hoje, não o peso que tinha meses atrás, hoje multiplica por 35 ou por 40 e você bebe essa quantidade de água por dia. Tem gente que acha que até por semana. Não, é por dia. Se hidrate bem e evite aí essas bebidas açucaradas. Refrigerante, essas bebidas de garrafinha, de caixinha, que geralmente vem com muitos conservantes e algumas até com excesso de sódio. E quando a gente pensa numa dieta anti-inflamatória, como é que a gente consegue imaginar ela no prato? Você destacou muito a questão dos alimentos de folhas verdes escuras. E o que mais? Vamos lá. Então, o que é muito importante nesse caso das varizes? Os antioxidantes, então capricha aí na cúrcuma, gengibre, cacau, no açaí, sem o xarope, sem o açúcar, tá, gente? Pode até comprar essa polpa de açaí, bater com fruta em casa, com uva passa para adoçar, com banana para adoçar, é super antioxidante, mas com xarope com açúcar, não. Então, ter esses temperos naturais, tirar os temperos industrializados, até por conta desse excesso de sódio também, e colocar aí cúrcuma, pimenta caiena, todos esses temperos, eles são bem interessantes para proteção dos vasos, para prevenção de novos vasos. O gengibre, fontes de vitamina
vitamina E, que aí a gente vem com as oleaginosas, levedo de cerveja, tem algumas pessoas que gostam de comprar essas farinhas, né, para adicionar o levedo de cerveja é uma boa opção. Ômega 3 é excelente para circulação, então vamos para os peixes, atum, sardinha, que são ótimas fontes de ômega 3. Se for o caso, uma suplementação, mas uma boa suplementação, e aí é importante passar com o nutricionista para avaliar. Quercetina, que a gente encontra na maçã, na cebola, que também vai prevenir o aparecimento de novas varizes e proteger os vasos que já estão ali, né, inflamados. Então, é uma alimentação à base de comida de verdade. Retirar a maior parte daqueles produtos industrializados, passar mesmo a aprender a comer arroz, feijão, salada, ter vegetais nas 3 principais refeições, porque quando a gente pensa em café da manhã e jantar, às vezes se repete o pão com queijo, ou pão com queijo e presunto, café com açúcar. Então é muito inflamatório e a gente precisa melhorar isso para a saúde de uma forma geral e principalmente para quem está tratando as varizes. E tem jeito de melhorar essa alimentação, né? Passar realmente a comer comida de verdade? Tem sim. Se vocês tiverem dificuldade, acesse nas redes sociais, o meu Instagram, canal no YouTube, Lu, porque agora eu tenho um canal no YouTube ensinando receitas saudáveis, práticas para você fazer aí na sua rotina. No Instagram vocês vão me encontrar no @MarianaFrancaNutri, e no YouTube é quase a mesma coisa, Mari França Nutri. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já eu agradeço a companhia, tá certo? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, com dicas, com sugestões de novos temas. Anota aí, @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau!